Resolveremos agora alguns exercícios de sistemas ternários de fases condensadas. No primeiro exercício, é apresentado um sistema ternário com os componentes A, B e C, que tem uma massa total de 100 kg e uma composição global de 80% de A, 15% de C e 5% de B. Para esse sistema, é pedido considerar 5 situações diferentes. 3 situações que foram chamadas A1, A2, A3, A4, que são situações, como veremos logo, nas quais tem fase líquida presente. E uma situação que é o estado 5, no qual já veremos que não tem a fase líquida. Inicialmente, então, traçamos o diagrama que mostra o triângulo da base, o triângulo das composições, e nele colocamos ponto que corresponde ao sistema global, ou seja, o ponto de 80% de A, 15% de C e 5% de B. Escolhemos um lado para fazer a leitura, o lado AC. Faremos a leitura deste lado e, portanto, traçaremos as linhas paralelas aos outros dois lados, o lado AB e o lado BC, que indicam a composição dada para o sistema. Então, vemos que para A é 80%, A se encontra aqui, o lado oposto de A é este, B, C. Então, teremos que traçar uma linha oposta a, paralela ao lado BC, que passe por 80. É esta linha aqui, já que aqui temos 100% de A, 0% de A. Então, este número é 80%. A quantidade de C é 15%, essa é a proporção de C no sistema. C se encontra aqui, o lado oposto de C é este aqui, traçamos uma linha paralela a este lado, oposta a C, que passe por 15%. 100% de C está aqui, 0% está aqui, aqui exatamente é 15% de C. Então, teremos no cruzamento das duas linhas o ponto que representa o sistema. Esse sistema está a uma temperatura suficientemente alta para o sistema estar na fase líquida. Então, nós temos uma única fase, que é a líquida, que tem uma massa total de 100 kg, sendo que 80 kg são de A, 15 de C e 5 de B. No estado seguinte é o estado A2, e nesse estado o sistema tem um líquido com uma composição de 45% de C. 45% de C é um número diferente da composição original. Isso está indicando que o sistema já resfriou e começou a cristalizar. Então, nós vamos traçar a linha que indica a cristalização do cristal primário. O cristal primário é A, e nós sabemos isso porque este ponto se encontra no campo de cristalização de A. Traçamos esta linha que passa pelo ponto do sistema original e pelo vértice de A, e extrapolamos a linha até chegar à curva limite. Isso significa que na medida que A vai cristalizando e antes de começar a cristalizar o segundo componente, que no caso vai ser C, então, nesta região toda, nós teremos cristais de A e um líquido com composições dadas por esta linha, ou seja, o líquido será algum destes pontinhos azuis aí. Nós então traçamos 45% de C. C está aqui, significa que temos que fazer uma linha paralela a esta, mas que passe por 45%.
essa linha é esta aqui, a linha verde. Então, significa que o ponto é este, porque ele tem que passar por 45 e também tem que estar na linha de pontos. Isso significa que, então, a outra linha será aqui e que o ponto estará aqui, como vemos agora. Esse é o ponto. Vejam que esta linha que foi traçada primeiro é a de 45% de C. Porém, a solução não pode estar em nenhum ponto aqui e em nenhum ponto aqui. E nesses pontos todos teremos um líquido e teremos cristais de A, mas somente as soluções em equilíbrio com os cristais de A para esse sistema que foi dado podem estar em cima da linha pontilhada. Então, esse ponto. Marcado o ponto, podemos ler a composição do líquido. É 45% de C, que era um dado que já nos foi dado, 40% nós vamos ler diretamente da figura. Aqui está, esta é a linha oposta, 40% estamos lendo. A quantidade de B em percentual se pode tirar calculando aqui, entre este ponto e este ponto, que daria 15%, somando 45 mais 40, que daria 85, então ficam 15% para B, e ainda olhando que a relação de massas entre C e B é 15 para 5, ou seja, 3 para 1. E B e C ainda não começaram a cristalizar, de forma que necessariamente a relação entre C e B tem que continuar sendo 3. Então, esse número tem que ser 15. De qualquer forma que nós calculemos, dará sempre o número 15, que é o número correto. Então, nesse ponto, nós teremos um líquido que está em equilíbrio com o cristal, os cristais de A que se formaram. Alguma quantidade, sabemos que não é apenas um cristal, porque se fosse apenas um cristal, o sistema estaria ainda no ponto vermelho. Por quê? Porque na medida que a solução resfriada, quando chega à primeira superfície de líquidos, se forma o primeiro cristal de A. E nesse ponto é que a composição da solução ainda não mudou, porque a massa desse cristal é expressível. A partir de aí que se começam a formar cristais de a solução começa a ficar mais pobre em A, e aí é que a composição evolui, ficando cada vez mais longe do vértice A, que indica que está mais pobre em A. A quantidade de líquido nós podemos calcular usando uma regra de 3. 15% de B corresponde a 5 kg originais. Usando a regra de 3, 100% serão 33,3 kg, que é o total do líquido. E esse líquido tem C e B, o total de C e o total de B, porque nenhum dos dois componentes começou a cristalizar. O que não está nem como B nem como C será A. Então, do total 33,3, diminuímos a quantidade que está como C e como B e obtemos 13,3 kg de A ainda no líquido. O restante de A está como sólido, cristalizado. Então, o sólido de A tem uma massa de 66,7 kg. Esse valor nós podemos tirar ou da quantidade original de A, diminuindo os 13,3 que está no líquido e dará isto, ou da quantidade total do sistema que é 100, diminuindo o que está como líquido. Qualquer uma das formas nos dará a resposta correta. Fechamos este estado, lembrando então que temos duas fases, a fase líquida e uma fase sólida, que é o sólido A, cristais 100% puros. No próximo estado é o estado A3 e o exercício diz que chegamos
a segunda superfície líquidos. Na segunda superfície líquidos começa a cristalizar C. Nós sabemos isso porque ao se prolongar a linha e chegar à curva limite, encontramos o campo de C, que está aqui embaixo. Vejam que a curva limite não é a primeira superfície líquidos. Essa curva limita o campo de A do campo de C. E neste ponto já chegamos à segunda superfície líquido, quando inicia a cristalização do componente C. O ponto, então, foi marcado porque é o extremo da linha pontilhada que está na curva limite. Olhando diretamente desse ponto, traçando a linha oposta a A e a linha oposta a C, nós podemos ver a composição do líquido nesse ponto. A quantidade de C e de A em porcentos nós podemos tirar diretamente da leitura aqui e aqui. O percentual de B se pode tirar da leitura, a diferença entre este ponto e este ponto, de fazer 100 menos 58,2 menos 22,4, ou de lembrar ainda que a relação original de massas entre B e C era de 3 para 1, 3 de C para 1 de B, e que de C cristalizou apenas um cristal de massa desprezível, então no líquido ainda continua tendo a mesma proporção. Vamos calcular a massa total do líquido da mesma forma, fazendo a regra de 3, só que agora é 19,4% de B, correspondem a 5 kg, 100% X, que dá 25,8. Esse líquido tem os 3 componentes C, B, A, sendo que de C tem o total, porque o primeiro cristal de C tem uma massa desprezível, o total de B, porque nada começou a cristalizar, e o restante é A. A quantidade de sólido A que temos é todo o que não está como líquido. Então, podemos fazer com os 80 originais menos 5,8, dará 74,2, ou como a massa do sólido C é desprezível, simplesmente fazendo 100 menos a quantidade que está no líquido. De qualquer forma, teremos o mesmo valor. Então, nesse ponto, marcado em verde no diagrama, nós temos 3 fases. A fase líquida, que tem os 3 componentes A, B e C formando uma solução. A fase A, cristalizada, a fase C, cristalizada. Logo, é pedida o ponto A4, que corresponde ao sistema eutético, ao ponto eutético. Esse ponto eutético é o ponto onde começa a cristalização do terceiro componente, do B, e que corresponde ao ponto onde se encontram as 3 superfícies líquidos e na superfície sólidos. E nessa figura, que é o triângulo das composições, corresponde ao pontinho onde se encontram as curvas limites. Esse é este ponto. Nós vamos traçar a linha oposta a linha esta que é oposta a C, para poder ler de aqui e de aqui a composição do líquido eutético, que será 39% de C, 16% de A, 45% de B. Observem que nós, nesse sistema, teremos 4 fases. Nós teremos a fase líquida, que é uma única fase, teremos o cristal de B, que se formou, e C e A, que já cristalizaram em boa parte, não totalmente. Observem também que apenas será um instante em que teremos o primeiro cristal de B, porque logo começaram a cristalizar simultaneamente
os 3 componentes e a quantidade de cristais irá aumentar, tanto para B quanto para A e C. Podemos, se quiser, calcular a quantidade de líquido, mas será apenas a quantidade de líquido no instante em que se atingiu a temperatura do ponto eutêtico. E nesse instante, considerando desprezível a massa de B, nós podemos dizer que 45% de B são 5 quilogramas, e então o total de líquido que ainda temos é 11,1 quilogramas. Esse líquido tem os 3 componentes, B, A e C. Novamente, no instante em que nós chegamos ao ponto eutêtico, nós teremos 5 quilogramas de B, e a quantidade de líquido poderá ser tirada por regra de 3, 45 são 5 quilogramas, então 16, que são estes 16 do ponto eutêtico, são X, 1,8, e para C, 39% será X, ou seja, 4,3. Dessa forma, então, nós vamos poder calcular essa fase líquida, que é uma única fase e que terá esta composição invariante ao longo de toda a cristalização na temperatura do eutêtico, mas poderemos calcular a quantidade que tínhamos de cada um no momento em que se chegou a esse ponto e que o líquido ainda tinha uma massa de 11,1 quilogramas. E nesse momento também podemos calcular as massas que temos de cada sólido. E então teremos 3 fases sólidas, um cristal de B, 78,2 quilogramas de A, sendo que esse número saiu de 80, que era o total inicial, menos o que está no líquido, 1,8, e 10,7 quilogramas de C, sendo que esse número saiu de 15, menos 4,3 que está no líquido. Mas temos que lembrar que essas quantidades são no instante de atingir o eutêtico. A partir de aí, os 3 componentes vão continuar cristalizando até que ao final se tenha uma gota. Essa gota, mesmo tendo uma massa desprezível, terá esta composição. E então teremos uma quantidade de sólido que quase será 100%, sendo que esses sólidos serão 3 fases, ou seja, não será um sólido, serão 3 sólidos: o sólido A, o sólido B e o sólido C. Ou seja, nesse sistema nós temos 4 fases: uma fase líquida, que é apenas uma fase, os 3 componentes na mesma fase, e 3 fases sólidas diferentes, A, B e C, que são os sólidos puros cristalizados. Finalmente, é perguntada a composição ou a situação do sistema embaixo da temperatura do eutêtico, para uma temperatura menor que a temperatura do eutêtico. E nesse caso, não temos fase líquida, então não podemos indicar nesse diagrama o líquido, porque ele não existe. Esse diagrama, esse triângulo das composições representa a composição do líquido, e nós não temos líquido. O único que podemos indicar é que temos B puro, C puro e A puro. Ou seja, 3 fases diferentes, uma delas com 80 quilogramas de A outra com 15 quilogramas de C e a outra com 5 quilogramas de B. No caso, então, do sistema nessa condição, nós teremos 3 fases, então teremos 2 graus de liberdade. Um que já não podemos escolher, porque essa pressão, e esse sistema está a pressão constante, e a outra que é a temperatura. Isso significa, então, que esse sistema poderá ser resfriado e continuaremos tendo aquelas 3 fases sólidas. Agora vamos ver
o segundo exercício, que é para o mesmo triângulo das composições, mas é outro sistema diferente, completamente diferente do sistema do exercício 1. Esse sistema corresponde à situação onde a composição global é exatamente a composição do eutético. Então, traçamos o ponto do eutético, que, claro, continua sendo o mesmo porque escolhemos o mesmo triângulo da base, e então podemos colocar os percentuais de cada um dos componentes para essa situação. A diferença é que agora nós temos o sistema com a composição do eutético. Então, a uma temperatura maior, teremos só uma fase líquida, que terá essa composição. Então, esse líquido terá 39 kg de C, 16 kg de A, 45 kg de B. Na medida que esse sistema for resfriado, nós continuaremos tendo uma fase, então lembremos que se temos uma fase, teremos 4 graus de liberdade, é a pressão, que já foi escolhida, então vão ficar 3 graus de liberdade, que são a temperatura e duas composições. Até quando? Até chegar na temperatura do eutético. Na temperatura do eutético, começa a cristalizar os 3 componentes simultaneamente. Então, nós passamos a ter 4 fases. Líquido eutético, ou seja, um líquido com esta composição, que corresponde ao ponto amarelo, e 3 sólidos, A puro, B puro, C puro. Esse é um ponto a pressão constante invariante, porque para esse ponto o número de graus de liberdade é 5 menos 4, 1. Como já foi escolhida a pressão, já não temos mais esse grau de liberdade. Então, a pressão constante, o ponto eutético, é um ponto invariante. Isso significa que nada vai mudar, nem a temperatura, nem a composição da fase líquida, até que todo o líquido tenha desaparecido. Quando todo o líquido desapareceu, a temperatura continuará a diminuir e nós passaremos a ter 3 fases: sólido A, sólido B, sólido C. Então, com 3 fases, teremos 2 graus de liberdade, V igual a 2, pressão e temperatura, mas como a pressão já foi escolhida, fica 1 grau de liberdade. Então, nós falaremos que V' é 1 e é a temperatura. Lembremos que V' significa os graus de liberdade descontando a pressão. E vocês podem informar V ou V', mas sempre V' é 1 a menos que V, porque significa que a pressão já foi escolhida como constante. A partir de aí, então, a temperatura pode continuar sendo diminuída e nós continuaremos tendo essas 3 fases, sendo que teremos 39 kg de cristais de C, 16 kg de cristais de A e 45 kg de cristais de B. Finalmente, faremos um exercício para o sistema esfena, anortita, bolastonite. O triângulo que será mostrado para vocês será de aquele livro muito clássico, muito conhecido, de Rodrigues e Bravo, interpretação de diagramas de fase de interesse geológico. Esse livro tem muitos diagramas de fase muito bonitos e tem o diagrama de fases da esfena, anortite e bolastonite, discutido com muito detalhe. E esse livro tem o triângulo das composições, como veremos agora, para marcar as composições, e também tem as isotermas projetadas nesse triângulo. Então, é pedido para um sistema
de 100 kilogramas, con 10% en masa de anortite y 80% de esfena. 80 más 10 dá 90, então significa que temos 10% do terceiro composto, da volastonite. Então, são pedidos em 4 itens e iremos projetando cada um deles e analisando cada um deles. Então, aqui está o diagrama, um diagrama de fases genérico, não é para nenhum sistema em particular, em 3 dimensões, para um sistema ternário, apenas para lembrar como ele era, ele era prisma de uma base triangular, a temperatura é mostrada neste eixo, e na base são representadas as composições. Este é o triângulo da base, o triângulo das composições. Nós tínhamos aqui, neste diagrama de fases, que está feito já a pressão constante, então já não é o diagrama de fases completo, porque o diagrama de fases completo tem que ter 4 dimensões, impossível de ser feito, então a pressão constante, ficamos com esse diagrama de 3 dimensões, onde nós temos o componente B puro nesta aresta, o A puro nesta, o C puro nesta, temos as 3 fases do prisma, então vamos ver esta que está mais perto, B, C, este é o binário, B, C, e de aqui do outro lado, o binário AB, e por trás desse prisma, o binário AB. Este é o triângulo da base, o triângulo das composições, que está representado aqui, e será sobre este triângulo que nós iremos fazer todos os cálculos. E também mostraremos um pouquinho das projeções das temperaturas. Estas temperaturas podem ser projetadas neste triângulo para ter uma estimativa de quais são as temperaturas nas quais as composições vão evoluindo. Todos esses diagramas foram tirados do livro, como já mencionado. Então, nós temos aí o diagrama, que não é o diagrama de fases, é apenas o triângulo das composições para a condição que foi pedida, que é 80% de esfena. A esfena está aqui, então, aqui temos 0% de esfena, aqui 100% de esfena, então 80% está aqui. Mais uma vez, observem que esta linha é oposta ao vértice da esfena, ou, se vocês quiserem, paralela ao lado volastonite anortite. E a outra composição que nos foi dada foi de anortita, 10%, a anortita está aqui 100% de anortita, aqui 0, então isto é 10% de anortita. Então, o ponto que nos foi pedido é esse que está marcado aí em vermelho. E está perguntado o que acontece quando esse sistema é resfriado até a primeira superfície líquida, que componente cristaliza primeiro, qual a composição da solução, as fases e os graus de liberdade. Então, antes de atingir a primeira superfície líquida, o sistema estará na fase líquida, com essa composição indicada aqui no texto, ou seja, 10% de A, de anortite, 80% de esfena e o outro 10% volastonita. Quando o sistema é resfriado e chegamos à primeira superfície líquidos, então acontecerá a cristalização do primeiro cristal de esfena, porque este ponto está no campo da esfena. Como esse cristal
terá uma massa desprezível frente à massa total do sistema, que é 100 kg, nós podemos considerar que nós teremos uma fase líquida com 100 kg, com as quantidades que foram dadas originalmente, ou seja, 80 kg de esfena e 10 kg de cada um dos outros dois componentes. Então, o cristal de esfena pura, 100% pura que se formou, terá uma massa desprezível só nesse instante em que estamos chegando à primeira superfície líquidos. Então, nós temos duas fases, uma fase líquida e uma fase cristalina, que são cristais de esfena. Como temos duas fases, teremos 3 graus de liberdade ao total, sendo que um deles é a pressão, então V' é igual a 2. Na condição que o diagrama foi feito, já foi feito a pressão constante, então os graus de liberdade que restam, e após ter escolhido a pressão, são 2. Na segunda condição, é pedido um novo ponto para esse mesmo sistema global. Então, nós estamos mantendo aqui em vermelho o sistema global, foi mantido o pontinho original como referência, mas está pedido quando o líquido em equilíbrio tiver 15% de bolastonite e 15% de anortite. Certo? Aqui foi colocada a palavra aproximadamente, porque é bastante difícil trabalhar neste diagrama de fase com esta escala tão precária, certo? Bem mais difícil que trabalhar na outra escala que estava com maior número de divisões. Então, pode até acontecer que algum de vocês não marque exatamente igual o ponto por causa dessa dificuldade da escala. Mas então vamos indicar o ponto correspondente no triângulo, que é o ponto azul, e calcular as quantidades. Então, esse sistema tem 15% de bolastonite e 15% de anortite. Nós sabemos que isso está certo, que as proporções de bolastonite e anortite têm que se manter, porque eles ainda não começaram a cristalizar, então eram 10 para 10, agora 15 para 15, e então vamos tirar a quantidade de esfena no líquido por diferença. Então, está sendo marcado aqui o 15% de aqui, certo? Estamos tendo 15% de bolastonite e 15% de anortite. Então, nós temos de anortite, originalmente tínhamos 10%, agora temos 15%. Esta é a linha oposta ao vértice da anortite. Nós não vamos marcar bolastonita porque nós estamos trabalhando na escala de esfena e anortite. Só que se temos 15 e 15, então quanto é que ficou da esfena? 70%. Então vamos marcar aquele 70%. A esfena está aqui, então tem que ser uma linha oposta a este vértice. 0% de esfena, 100% de esfena, 70 está aqui. Então, o ponto é esse ponto, que está certo porque, como já tínhamos visto no exercício 1, os pontos que formam, que vão dando a composição das soluções que vão sendo formadas na medida que a esfena cristaliza, tem que cair na linha de pontos, que passa pelo ponto original e pelo vértice da esfena. Então, esse pontinho tinha necessariamente que cair nesta linha de pontos. Então, para esse sistema, nós temos duas fases. A fase líquida, que tem esfena, bolastonite e anortite, e uma fase cristalina, que é esfena 100% pura cristalizada. Então, novamente, temos uma variância total de 3,
escolhendo como constante a pressão, ficamos com 2 graus de liberdade. Aqui está indicado, temos esfera sólida, 100% pura, e um líquido com essa composição do ponto azul. E nessa fase líquida nós temos a esfera, uma quantidade que teremos que calcular, porque certamente será menos que o 80% original, menos que os 80 kg originais, temos menos, mas a anortite e bolastonite temos ainda tudo, 10 kg de cada um. Então, fazemos a regra de 3 mais uma vez, 15% de bolastonite, e são 10 kg, esse 15% tiramos de aqui, são 10 kg porque ainda nada cristalizou, então o líquido total são 66,7 kg. Desses 66,7 kg, 10 são anortite, 10 são bolastonita, o resto é a esfera que ainda não cristalizou. Isso significa, então, que na esfera, da esfera temos 46,7 no líquido. Esse número saiu de onde? De fazer 66,7 menos 10, menos 10. O que não está no líquido está como sólido, certo? Então, vejam que essa quantidade de 33,3 kg de sólido saiu de fazer 100 menos 66,7, ou seja, o total menos o que está como líquido total, ou, se vocês preferirem, os 80 kg de esfera originais menos o que está no líquido. No seguinte ponto, está pedido analisar quando se inicia a cristalização secundária. Então, esse o ponto onde atingimos a segunda superfície líquidos, ou seja, o ponto na curva limite. Vejam que foi prolongada a linha de pontos até a curva limite e marcado o ponto. Este é um ponto bem difícil de marcar, porque ele está muito perto do eutectico, e isso é pela localização do estado original. Se o estado original tivesse estado um pouquinho mais para a direita, tivesse extrapolado a linha bem longe do ponto eutectico. Vejam que o composto que cristaliza em segundo lugar, que começa a cristalizar em segundo lugar, o cristal secundário é a anortite. Mas vejam que se esse ponto vermelho tivesse estado mais para a esquerda, tivesse estado aqui, a linha pontilhada iria por aqui, e o cristal secundário seria a bolastonite. Ou seja, sendo a esfera o cristal primário, o secundário, dependendo de qual é a composição original, poderá ser um ou outro. Inclusive, se esse ponto estivesse só um pouquinho mais para a esquerda, esta linha tivesse concluído no ponto eutectico. Mas da forma que está, ela chegou à curva limite, então o cristal secundário será anortite. Para nós saber qual é a composição neste ponto, traçamos de novo a linha oposta à esfera, que me dá a composição da esfera, a linha oposta à anortite, que me dá a composição da anortite. E nesse ponto, então, eu tenho 3 fases. Então, o número de graus de liberdade total é 2, V igual a 2, descontando a pressão, V' igual a 1. Ou seja, tendo escolhido a pressão, fica apenas 1 grau de liberdade. As fases que nós temos são esfera sólida, anortita sólida, líquido que tem, esse líquido tem 3 componentes: bolastonita, esfera e anortita. Aqui está a fase líquida. Estas composições saíram de ler diretamente do diagrama, com bastante cuidado, porque é bastante complicado ler esse diagrama, como já falamos, por causa da escala, e temos que tomar muito cuidado que o percentual de anortita e bolastonita tem que ser iguais, porque apenas se formou um cristal de anortita.
Então, a massa de anortita continua sendo aproximadamente a mesma. Então, estas duas composições têm que ser exatamente iguais nesse ponto. Essas 36,5%, então, de bolastonita ou de anortita são 10 kg, com o qual a massa total de líquido são 27,4 kg, certo? Então, esse líquido terá as 10 kg de bolastonita, porque ele ainda não começou a cristalizar. 10 kg de anortita, porque apenas se formou um cristal, e o restante, que são 7,4, será esfena, que ainda não cristalizou. Então, a quantidade de esfena sólida é 80 menos o que está no líquido, e a quantidade de anortita sólida é um cristal de massa desprezível. Então, neste ponto, nós temos, como foi falado, 3 fases. Não podemos esquecer disso. Mesmo que este cristal de massa desprezível, ele está. Então, esse ponto tem 3 fases no equilíbrio. Aqui está colocado o triângulo das composições, marcando o ponto original, que também corresponde ao ponto quando chegamos à primeira superfície líquida, aquele ponto intermediário que nos foi dado com uma dada concentração na solução. Este ponto que acabamos de fazer quando chegamos à segunda superfície líquida, eu já marquei o ponto amarelo, que é o ponto eutectico, quando chegamos à terceira superfície líquida, quando chegamos ao ponto eutectico. Foram colocados esses pontinhos para poder comparar com o diagrama onde estão projetadas as temperaturas. E então podemos ver que este ponto aqui, o segundo que nós fizemos, está mais ou menos neste diagrama por aqui, do qual então nós deduzimos que quando o sistema esteja com essa composição na fase líquida, ele terá esta temperatura que passa perto da isoterma de 1350 graus. Então, dessa figura muito aproximadamente, mas dá para imaginar que a temperatura nesta situação é aproximadamente esta, aproximadamente 1350. E quando fazemos no ponto verde, que era o ponto quando chegou à segunda superfície líquida, mais ou menos nesta figura é por aqui, então é perto, é aproximadamente desta temperatura aqui de 1297 aproximadamente. E da mesma forma, qualquer outro dos pontos poderíamos fazer, só que este ficaria por aqui em cima, onde não foi indicado, mas nós sabemos que é um valor maior que o 1350, e o ponto eutectico corresponde a este ponto aqui, o 1245, que é a menor temperatura na qual nós podemos ter líquido. A uma temperatura menor que o 1245, apenas poderemos ter as 3 fases sólidas. Então, esta é a utilidade deste diagrama, onde estão projetadas as temperaturas. E, finalmente, nos é pedido o ponto eutectico, certo? Então, nós traçamos as retas, de novo, a oposta à esfera, para ver a proporção de esfera no líquido eutectico, a oposta à anortita, para ver a proporção de anortita. E nesse ponto eutectico, então, temos 4 fases: o líquido eutectico, bolastonita sólida, esfena sólida, anortita sólida. Então, a variância total dá 1, só que como a pressão é constante, V' é 0, então por isso se fala que a pressão constante, esse é um ponto invariante. E por isso é que todo esse líquido
terá que ir cristalizando de forma de não mudar sua composição e de forma de não mudar a temperatura continuará sendo aquela 1245 que vimos no slide anterior. Até quando? Até que todo o líquido tenha cristalizado. A composição deste ponto se pode ler diretamente do diagrama e é aproximadamente dentro das limitações da escala, anortite 38%, esfena 25% e volastonita 37%. Uma vez que todo o líquido cristalizou, então teremos 3 fases sólidas, 3 cristais diferentes, cristais de fena, cristais de volastonite, cristais de anortite, ou seja, 3 fases no equilíbrio, e então, novamente, a variância total será 2, com pressão constante ficará 1 grau de liberdade, V' será 1, mas isso só após ter cristalizado todo o líquido eutético. Desta forma, então, terminamos a solução de alguns exemplos clássicos de diagramas de fases de 3 componentes que formam um sistema coneutético, ou seja, não formam soluções sólidas e que não têm composto intermediário.